Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus esteja entre nós. O João disse que nós estamos comemorando o 30º mês de Kardec. E, de fato, 39º, desculpe, isso mesmo, 39º mês de Kardec. E, de fato, agora, neste mês de outubro, os centros espíritas, não só através dessas semanas, desse mês de Kardec, eles estão homenageando Kardec. E nós não poderíamos deixar de fazê-lo também. Então, a 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França, nasce Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec. Allan Kardec foi o nome escolhido por ele para assinar os livros espíritas. Por quê? Porque antes dele se dedicar à doutrina espírita, ele já era um escritor, ele já era um cientista, ele já era um filósofo, e havia até já publicado obras, o Tratado de Matemática e outras obras científicas. E ele não queria que o seu nome tivesse qualquer influência nas obras espíritas. Então, Kardec nasce com a grandiosa missão de abrir caminho ao Espiritismo. Foi a grande voz do Consolador, prometido ao mundo por Jesus. Coube a ele a difícil missão de reconstruir o edifício desmoronado da crença e reconduzindo os corações ao Evangelho, mediante as explicações claras das lições do Mestre Jesus. Allan Kardec era dotado de uma vasta cultura e capacidade de síntese, além de grande força de vontade, dedicação e amor à verdade. Foi considerado, então, e é considerado até hoje, o missionário da terceira revelação, pois ele compilou, divulgou as bases da doutrina espírita, que hoje abriga milhões de criaturas em todo o mundo. Aqui cabe um parênteses. A primeira revelação, a lei do Antigo Testamento, ela está personificada em Moisés, né? Que recebeu o Decálogo, os 10 mandamentos também. A do Novo Testamento está personificada em Cristo. E o Espiritismo é a terceira revelação. Mas ele não está personificado em nenhum indivíduo, porque ele é produto de ensinamentos dados não por um homem, mas pelos espíritos, que são as vozes do céu sobre todos os pontos da terra. E por uma multidão de intermediários, que é os médiuns, né? E a Kardec, então Kardec não personifica a doutrina espírita. A Kardec coube um papel muito importante. Coube a missão, como já disse, de compilar e organizar esses ensinamentos. E nós sabemos, por estudos, que Kardec, ele teve que ter muita fé, muita coragem para fazer este grandioso trabalho. Porque em meados do século XIX, né, regia a Inquisição, a terrível Inquisição. Então, a igreja dominava todos os setores. E para se publicar uma obra, era necessário que a igreja autorizasse, que batesse o carimbo. Nada obsta para a publicação. Então, quando Kardec enviou a sua primeira obra espírita, né,
o Livro dos Espíritos, ele conseguiu, claro, pelas bênçãos de nosso Pai Celestial, que a obra fosse aprovada. Foi colocado carimbo, nada obsta. Quer dizer, poderia ser editado. E mais ainda, o próprio bispo, não me lembro agora se é bispo ou arcebispo. Como a gente não é muito ligado à igreja, eu não estou me lembrando muito bem, mas parece que é bispo. O próprio bispo ainda disse assim, afirmou, esta obra ajudará muito a humanidade. E assim foi editado. Mas o que aconteceu? Após 4 anos, novo bispo já estava nesse papel e resolveu recolher todas as obras de Kardec que tinham sido editadas. E os espíritos advertiram Kardec, sim, que se ele quisesse, ele poderia interpor um recurso, porque eles tinham o carimbo que a obra poderia ser editada. Então, não se justificava recolher as obras e queimá-las, porque elas foram queimadas em praça pública. Mas que eles aconselhavam Kardec a não fazer isso, porque o fruto seria muito maior se ele deixasse prosseguir a ação. E assim Kardec fez. Aí todas as pessoas, muitas pessoas ficaram curiosas. O que é que continham essas obras que precisavam ser recolhidas e queimadas? Então, com a curiosidade aguçada, mais se vendeu da obra. Porque queimaram aqueles livros, mas a ideia continuou e as obras continuaram. E aí foi propagado, porque todos queriam saber o porquê e o que tinham nessas obras. Aí teve-se, então, maior sucesso, né? Então, iniciada a obra, foi iniciada com a publicação de O Livro dos Espíritos, 1857, né? E depois se desdobra as demais obras que, nesta ordem, foram editadas por Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E também depois, após o desencarne de Allan Kardec, foi editado Obras Póstumas, publicado pela sua esposa, né? E além desses livros, Kardec criou a Sociedade Espírita em Paris, cuja direção esteve a seu cargo até o seu desencarne. E ainda manteve manteve ainda a Revista Espírita e desenvolveu uma vasta atividade doutrinária, o que levou até a ficar doente. Custou-lhe até o sacrifício da sua própria saúde. Então, nós vamos fazer uns pequenos relatos das obras que eu acredito que todos conhecem, né? Eu vou fazer apenas assim uma síntese de cada obra para que nós possamos recordar Kardec. Então, vamos falar um pouquinho. O Livro dos Espíritos foi o marco inicial da codificação espírita. Estabeleceu o que neste livro? Estabeleceu o fundamento do espiritismo, descortinando a realidade da vida espiritual. É no Livro dos Espíritos que encontramos toda a filosofia espírita. E ele é dividido em 4 partes. E ele apresenta-se com 1018 perguntas. E essas 1018 perguntas nos dão as respostas para a indagação do homem acerca do seu ser, ou seja, de sua origem e de seu destino, da razão de sua presença na Terra e dos problemas fundamentais da vida.
Depois, segue-se o livro dos médiuns, que não é um livro só para médiums. É um livro que deve ser visto e estudado por todos nós espíritas. Porque ele se trata, enquanto que o livro dos espíritos é uma obra filosófica de reflexão, o livro dos médiuns é a obra científica. Ele preocupa com a ciência, com a parte experimental do espiritismo. Kardec procura nesta obra esclarecer todas as questões que se relacionam à prática mediúnica. Contém explicações teóricas de diversos fenômenos e também as condições que esses fenômenos se podem produzir. Apresenta também um estudo acerca dos espíritos, dos médiuns, da faculdade mediúnica, do plano espiritual e das leis que regem as suas relações com o mundo físico. Então, vejam, é muito importante e é um livro de fácil leitura, que nós podemos ler por item e de fácil entendimento. E depois veio o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que eu tenho certeza, porque é o que eu mais conheço também da doutrina espírita, é o mais lido por nós, né? Que é esse livro que nós estudamos aqui no Luz e Amor sistematicamente, leitura por leitura. E qual o objetivo do Evangelho? O Evangelho, ele se trata de uma obra especificamente religiosa, da doutrina. Ele contém um código, né, todo o código moral que nos foi trazido por Jesus. Não é um novo evangelho, porque o nosso evangelho chama Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele não é um novo evangelho. Ele é o mesmo evangelho de Jesus. E ele nos apresenta o evangelho de Jesus esclarecendo aqueles pontos que nos pareciam obscuros. Porque sabemos que Jesus não pôde falar tudo na sua época. E tanto que ele falou que enviaria o Consolador, né? No caso, temos certeza ser o Espiritismo. Então, o Evangelho está aí também para a nossa leitura, para a nossa meditação. Ele não só esclarece, o Evangelho é um livro de consolo, né? Ele nos consola, ele nos dá a certeza que podemos conseguir conquistar a verdadeira felicidade. Depois vem o céu e o inferno. O céu e o inferno é uma obra da codificação que trata especificamente da justiça divina. E o nome parece assim bem sugestivo, né? Céu e inferno. Por quê? Porque ele vai explicar para nós espíritas que o céu e o inferno não é aquele lugar circunscrito. O que é o céu e o inferno? É o estado da alma. E ele vai nos mostrar isso com muita clareza, né? São os estados íntimos da criatura. E ele está relacionado na razão direta das qualidades da alma. Estão inerentes ao seu próprio ser. O espírito vai aurir felicidade ou sofrimento, de acordo com o seu grau evolutivo, né? Em toda a parte que se encontra, quer seja aqui na Terra ou no plano espiritual. E a Gênese. A Gênese é um livro que eu, particularmente, eu falava, eu demorei muito a ler a Gênese. Porque eu pegava e falava, não, é muito complicado. Esse livro é difícil demais. Mas depois eu fui tendo necessidade de estudar, e foi me cobrado alguns temas que eu precisava ver na Gênese. Então eu percebi que não é difícil. E nos mostra a origem do ser, né?
Então, é um livro também muito interessante, um livro muito bom, que ele abrange 3 pontos. A Gênese, né, a origem, os milagres e as predições. Então, é importante, ele esclarece muito, muito mesmo. E, sob o ponto de vista científico, ele representa uma síntese. Embora a gente ache complicado, ele representa uma síntese dos outros livros editados. E, então, é um livro também que merece todo o nosso carinho, né? E nessa conturbação, nessa época de transição que nós nos encontramos, na Gênese, nós vamos encontrar uma explicação lógica e racional para entender os fatos que acontecem em todos os pontos do planeta. Nós vamos entender melhor por que acontece isso, por que acontece aquilo no planeta. E, mais ainda, esse livro nos fornece recursos para conduzir com serenidade e segurança frente a esses problemas que existem no planeta, né? Os cataclismos, todas as coisas. Ele nos dá uma certeza do que e por que acontece isso. Esta obra, como eu já disse, merece muito carinho. Para quê? Para que o Espiritismo se mantenha puro e vigoroso e continue nortear os nossos caminhos, né? O caminho da humanidade. E também obras póstumas. Como o próprio nome diz, é uma obra que foi publicada após o desencarne de Allan Kardec. Sua esposa, Amélie, né? Amélie Gabrielle Boudet, ela era uma ajudante, uma cooperadora de Kardec. Tanto a Nara, nos falando sobre Kardec quarta-feira, ela disse assim, que teve um momento que Kardec ficou desanimado. Assim, ele não sabia como organizar esses livros, ele não sabia como que ele ia fazer com tanto mensagem de espíritos, tanta coisa que ele precisava fazer comparações, relacionamentos, e ele ficou assim, a ponto de querer desistir. E ela não deixou. Ela disse, eu vou continuar te ajudando. Eu vou continuar ajudando. E ela organizou de uma maneira, o que ele já estava organizando da maneira dele, científico, filosófico, né, religioso, ela organizou todos os assuntos nesse aspecto que ele queria. Ela ajudou muito, foi uma cooperadora, assim, ímpar para Kardec, né? E, em obras póstumas, nos oferece, além dos dados biográficos de Kardec, princípios diversos da doutrina em seus aspectos diferenciais, que é científico, filosófico e religioso. É um complemento das orientações que Kardec nos legou, alicerçados na sua extraordinária experiência acerca dos espíritos. E, então, aqui nós tivemos, eu fiz, olha só, um breve relato, para aguçar a curiosidade de quem ainda não conhece essas obras. E eu vou falar uma coisa séria para vocês. O espírita não pode, não tem o direito de desencarnar sem ter lido essas obras. Porque a quem muito foi dado, muito será pedido. E, é claro, a gente às vezes fala assim, mas eu não li inteirinho tudo, mas eu já li. Vamos compilar, vamos ler aos poucos, né? Vamos conhecer essas obras, que eu tenho certeza que todos nós vamos aproveitar muito para a nossa evolução espiritual. Então, aqui nós tivemos uma amostra do que Kardec nos deixou até a sua desencarnação, em 31 de março de 1869.
ele deixou implantado entre os homens a era cristã, que irreversivelmente vai se desdobrando em toda a terra. Então, esses dias me perguntaram assim, me perguntaram também, não só para... Se já me perguntaram, e já perguntaram para os espíritos, se o espiritismo vai ser a religião do futuro. A resposta não. O espiritismo será o futuro das religiões. Porque o conteúdo doutrinário é que vai prevalecer, né? É o conteúdo. Agora, se vai ter o nome de espiritismo, não sabemos, não é? Mas nós sabemos que o conteúdo vai ser, com certeza. Então, nós temos que lembrar, gente, que como nós precisamos de livros, de enciclopédias, para a nossa formação intelectual, nós necessitamos conhecer e estudar essas obras para nosso aprimoramento espiritual. A nossa cultura espiritual se faz presente nessas obras. E estas obras nos oferecem subsídios para a nossa vida eterna, né? Então, nós precisamos estudar essas obras do Espiritismo para melhor compreender que o Espiritismo não é somente manifestações dos Espíritos, mas é a doutrina do Consolador e do Espírito da Verdade, que nos leva à melhor compreensão das leis que regem a nossa vida e que regem o universo. Ao Espiritismo cabe hoje, e com certeza caberá sempre, fortalecer o valor moral onde se encontra o apoio necessário à edificação do porvir. Jesus é a porta de nossa redenção espiritual, não há dúvida. E Kardec simboliza a chave que abrirá esta porta, ampliando nossa visão e possibilitando-nos alcançar os mais altos níveis da nossa vida. Então, lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso estejamos alertas em nossos deveres fundamentais. Convençamo-nos de que é necessário sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec e divulgar Kardec. Que é precioso cristianizar a humanidade é a afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que, em nome de Jesus, não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e de negação. Essa mensagem é de Emmanuel. Quem não se lembra de Kardec é este. Tenho certeza que todos já viram, né? Mas vamos nos lembrar dessa figura imponente, de uma figura que, por si só, já mostra o respeito que devemos ter, né? E, para terminar, eu quero ler uma poesia de André Luiz, psicografada por Antônio Badui, no culto evangélico do Sanatório Espírita. Foi de 2001, dia 25 de fevereiro de 2001, em Tuitaba, Minas Gerais. Chama-se Consolador Prometido. Moisés aponta a terra prometida. Jesus anuncia o reino de Deus. Kardec descortina o mundo espiritual. Moisés legisla com rigor. Jesus exemplifica o perdão. Kardec exalta a caridade. Moisés aplica a justiça. Jesus usa de misericórdia. Kardec explica e expõe a lei de causa e efeito. Moisés é instrumento de fenômenos.
Jesus surpreende com prodígios. Kardec explica a mediunidade. Moisés age com rigidez. Jesus ensina com bondade. Kardec revela bom senso. Moisés disciplina. Jesus liberta. Kardec esclarece. Moisés recebe os mandamentos. Jesus comunica-se com o alto. Kardec dialoga com o espírito de verdade. Moisés, a lei. Jesus, o amor. Kardec, a razão. Muita paz a todos.